Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos ter um assunto mais ameno, mas que também é de grande importância para todos nós que somos Igreja de Jesus Cristo e para todo aquele que deseja estar bem diante de Jesus quando Ele voltar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a situação que o mundo vive, em que muita coisa as pessoas não estão mais conseguindo entender. E todos vocês que ouvem essa palavra, que assistem a esse vídeo, sabem do que eu estou falando. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, nós estamos vivendo tempos que a palavra de Deus já tinha previsto, já há muitos anos, desde o primeiro século. O apóstolo Paulo fala, inclusive, desse tempo, e nós sabemos, pelo que vemos na palavra, que se trata realmente do tempo de hoje. Não é coisa que vai ainda acontecer, mas já está acontecendo, e tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Então, o que fazer diante de todo esse quadro que aí está? Então, o que nós vamos ver é que diante de todo esse quadro, nós precisamos da bênção do Senhor, precisamos que o Senhor esteja nos conduzindo, e Ele nos deu o seu Espírito Santo exatamente para isso. Vamos falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo na vida do homem e de quanto é necessário nós estarmos hoje cheios do Espírito Santo para podermos vencer todos os desafios do mundo nesse tempo antes da volta de Jesus. E sem a presença do Espírito Santo em nós, nós estamos como que soltos no meio de uma dificuldade, sem saber que direção tomar. Então vamos ver que é o Espírito Santo que nos dá condição para isso, e nós precisamos muito da presença do Senhor em nós, e Ele enviou o seu Espírito Santo para isso. Vamos ler um pequeno trecho da palavra do Senhor que embasa isso. A palavra nos fala muito sobre o Espírito Santo. Vamos ver o que o próprio Jesus disse sobre o Espírito Santo quando ele prometeu que enviaria o seu Espírito. Então, vamos ler um pequeno trecho no Evangelho de João, melhor dizendo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 até o 17, que a palavra diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Essa é a palavra de Jesus, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, nos versos 15 a 17. E há outros trechos aqui, nesse mesmo discurso de Jesus, em que ele está falando de novo alguma coisa sobre o Espírito Santo e sobre a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. E vemos aqui nesses trechos da palavra a grande importância da presença do Espírito Santo e o que ele representa para nós. Não precisamos falar muito sobre o porquê é necessário nós estarmos cheios do Espírito Santo, mas basta nós olharmos em volta
Basta nós abrirmos os olhos de manhã e nós já vemos que estamos precisando ser cheios do Espírito Santo até para viver o dia, cada dia que nós temos diante do Senhor para viver. E não precisa ir muito longe, né? A gente vê pelas notícias, quando ligamos uma televisão, quando ligamos um rádio, quando entramos na internet, quando abrimos uma revista ou qualquer periódico, ou quando ouvimos o relato de alguém da igreja que fala de algum acontecimento, ou quando ouvimos algum vizinho falando alguma coisa sobre alguma situação que ele viveu ou que aconteceu, ou algum parente nosso que nos dá algum relato. Então, muita coisa nos assusta no dia a dia e nós, muitas vezes, quando vivemos situações assim, não sabemos o que fazer. Agora mesmo, do jeito que o mundo está, todo mundo sabe que os tempos são difíceis, que há uma grande incerteza. E essa grande incerteza leva as pessoas a ficarem se perguntando o que fazer. Muitos que têm perdido seus empregos ou que estão vivendo uma situação de instabilidade e que a qualquer momento poderão perder os seus empregos, o que fazer? Ficar no mesmo lugar e esperar? Tentar ir para outro lugar e tentar alguma oportunidade fora do seu lugar de residência? E também, diante de todas as coisas que aí estão, o que fazer? É o caso de nos submeter àquilo que está sendo proposto para nós ou não? Então, essas e outras questões, todas elas nos levam a ver que nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós, porque Ele é que sabe todas as coisas, Deus é o que vê todas as coisas, é o que sabe todas as coisas, então só Ele pode nos orientar da forma mais adequada como nós devemos fazer. Além disso, se não fosse tudo isso, ainda tem as questões de todas as famílias, todas as pessoas que têm seus filhos, que têm seus parentes, que todos têm necessidades, e muitas vezes alguém chega e nos pede um conselho, e o que aconselhar? E é muito comum a gente ouvir algum jovem, por exemplo, dizer que está querendo se casar, que é uma coisa normal, faz parte da vida, e que está envolvido com uma certa jovem, ou o contrário, uma jovem dizendo que está envolvida com um certo jovem também, e que muitas vezes vem a nós e nos pede um conselho. O que fazer? Que conselho devemos dar a essas pessoas? Então, nós podemos dar um conselho que vai fazer a pessoa se dar muito bem na sua escolha, mas também podemos dar um conselho que pode levá-la a uma experiência amarga e uma dificuldade que será difícil de resolver lá na frente. Então, o que fazer? O melhor conselheiro sempre será o Espírito Santo de Deus. Então, e isso não é uma coisa exclusiva dos pastores, a questão de aconselhar, mas muitos irmãos nas igrejas, no seu dia a dia, se deparam com situações em que alguém lhes pede um conselho. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, muito mais acontece de as pessoas estarem em dúvida o que fazer, para onde ir, que decisão tomar, que escolhas devemos fazer. E cada vez mais é tão importante
que a gente atente para aquilo que Deus deixou para nós. Jesus disse aqui, nós lemos, que o Pai, mediante a sua oração, então enviaria o Consolador. Como diz aqui no verso 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Porque Jesus, Ele ia morrer, depois ia ressuscitar, e ia voltar para o céu. Então, Ele voltando para o céu, como ficariam os discípulos? E como ficaria a igreja que estava para nascer, sem Jesus presente? Então era necessário que alguém estivesse ali cumprindo o papel que até ali Jesus tinha cumprido. Então ele prometeu enviar aquele que ele aqui chamou de o Consolador. E no verso 17 ele diz, quem é esse Consolador? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E ele diz, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E por aqui nós vemos, então, a promessa de Jesus de que o Espírito Santo estaria em nós. Então, se andamos na presença do Senhor, se andamos na comunhão, se andamos em obediência à palavra que Ele nos deixou, como aqui no verso 15, nós lemos que o próprio Jesus está dizendo que nós devemos guardar os seus mandamentos. Então, se andamos assim, dessa forma, então podemos ter certeza, porque Deus é fiel, o Espírito Santo então habita em nós. E isso nos leva a ter toda a segurança que nós precisamos. Basta então que a gente dê lugar ao Espírito Santo, porque de nada vai adiantar se o Espírito Santo habita em nós e nós então não damos ouvidos ao que ele fala. De nada vai adiantar se nós deixarmos o Espírito Santo guardado lá num cantinho e fizermos as nossas escolhas sem prestar atenção no que ele está nos orientando. De nada vai adiantar. Mas se nós damos lugar ao Espírito Santo, então hoje nós temos segurança naquilo que fazemos. E todas as vezes que alguém dá lugar ao Espírito, o conselho do Espírito Santo nunca será igual ao conselho do coração do homem, mas será sempre diferente daquilo que o homem comum, o homem carnal poderia dizer. E não é difícil de entender. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele vem de Deus e ele fala daquilo que ele viu na eternidade. O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele fala de Jesus. E ele nos leva a viver uma vida na comunhão, uma vida na presença do Senhor, uma vida em que os resultados que nós vamos alcançar são, primeiramente, frutos para a vida eterna e depois também resultados que nós vemos no nosso dia a dia, porque aquilo que o Senhor nos ensina vai nos servir e vai nos direcionar de tal forma que nós alcançamos os melhores resultados. Então, nesse tempo de crises de todos os lados, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incertezas, nesse tempo em que nós temos tantas dúvidas muitas vezes, o que fazer, para onde ir, que conselho nós devemos seguir, e que conselho devemos dar a quem nos pedir um conselho também, nunca foi tão urgente, tão necessário que nós estejamos dando ouvidos à voz do Espírito Santo e que está em nós, pois é promessa do próprio Jesus. Então, se nós vivemos em comunhão com Ele,
se nós obedecemos à sua palavra, então o Espírito Santo está em nós e nós só precisamos dar lugar ao Espírito, com humildade a cada dia meditar na palavra do Senhor. O Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas que nós precisamos saber. O Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que nós lemos na palavra anteriormente, em cada momento quando precisamos lembrar daquela palavra, se nós estamos em comunhão, o Espírito Santo nos fará lembrar. Em cada momento em que nós precisamos saber que decisão tomar, até mesmo diante de uma situação nova, desconhecida, nós contamos com a assistência do Espírito Santo. Então devemos dar lugar ao Espírito Santo. E nesse momento, a nossa palavra é essa, que você dê lugar ao Espírito Santo. Humildemente fale com o Senhor, para que o Senhor esteja orientando a sua vida. E o Senhor então estará conduzindo a sua vida através do Espírito Santo, que Ele prometeu estar presente na sua vida. E se você ainda não é um seguidor de Jesus, se você ainda não é um crente em Jesus, creia que o Senhor, Ele tem sempre o melhor para a sua vida, e entregue o seu caminho ao Senhor. E você vai poder também desfrutar dessa mesma bênção que é a presença do Espírito Santo na sua vida, porque Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria na vida de todos os crentes. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, então, entregue a sua vida ao Senhor. O Senhor vai conduzir a sua vida também. E que essa palavra seja uma bênção para todos, para quem não é crente, para que se volte para o Senhor e entregue a sua vida a Ele. Para quem é crente, para que realmente dê lugar ao Espírito Santo e deixe o Espírito conduzir a sua vida, né? E faça isso e você vai prosperar. E nós, no final desse vídeo, nós nos alegramos pela presença do Senhor em nós e sabemos que essa palavra será também para a bênção na sua vida. Não esqueça de curtir, dar o seu like, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas sejam também abençoadas com essa palavra, com essa meditação tão importante para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida e que você ande na presença do Senhor verdadeiramente. Fique com Deus, fique na paz.